Olá, Dr. Arthur, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de São Paulo, é o nosso convidado para esta edição do Estúdio MPSP. Doutor, grande satisfação recebê-lo aqui para a nossa conversa. O senhor está à frente do CALCRIM, como nós falamos internamente aqui no Ministério Público de São Paulo, há cerca de um ano, né? Muitas coisas aconteceram, várias realizações. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, né? O que o CAL fez durante esse período, doutor? Muito bem, Cláudio. Em primeiro lugar, quero agradecer neste um ano de gestão na coordenação do Centro de Apoio Criminal a você e a sua equipe pelo apoio que vocês sempre conferem para os nossos trabalhos. E obrigado por essa oportunidade também e pelo convite que você me fez. Muito me honra estar aqui. Bom, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo. Eu vou procurar fazer um breve resumo, talvez daquilo que eu considero que é mais importante. Perfeito. Nós temos um carinho muito grande, Cláudio, pelos boletins semanais do Centro de Apoio Criminal. Certo. Por quê? Porque o boletim, ele reflete aquilo que tem de mais relevante e recente em termos de legislação e jurisprudência. Então, isso é muito importante na atuação do promotor criminal. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, reflete as consultas que nós recebemos no CALCRIM. Todas essas consultas são transformadas em estudos de casos. Porque a dúvida do promotor A pode ser a do B em outra parte do estado. É mais ou menos esse o princípio. É exatamente isso. E geralmente é assim que funciona. Então a gente aproveita aquele estudo que nós fazemos juntos com aquele colega, que às vezes até já tem a resposta, mas quer apenas trocar uma ideia para ter uma certeza. E desenvolvemos isso de uma forma mais fundamentada, com jurisprudência, com doutrina, e colocamos no boletim. Nós fizemos, neste um ano, 92 casos foram estudados nos diferentes boletins que nós... Bastante coisa, hein, doutor? Bastante coisa. Dá cerca de quase 800 páginas de boletins. Então, tem tido uma aceitação muito grande, na medida em que os colegas telefonam para a gente ou mandam um e-mail noticiando decisões judiciais em primeira e em segunda instância para que a gente veicule isso nos boletins. Perfeito. Isto é uma satisfação muito grande para a gente vivenciar esse entrosamento com os promotores criminais. Sem dúvida, porque é fundamental que o promotor de justiça esteja sempre atualizado, né, em relação à legislação e jurisprudência, como o senhor já ressaltou. Mas o Ministério Público, quando se trata da questão da legislação, não restringe a sua atuação ao acompanhamento. O Ministério Público de São Paulo tem uma participação muito importante também no âmbito das propostas, né? Recentemente, o doutor Ismânio, que é o Procurador-Geral de Justiça, esteve em Brasília entregando um trabalho do CALCRIM diretamente para o ministro Moro, né, para aperfeiçoar o chamado pacote anticrime. Eu queria que o senhor comentasse isso também, esse viés da atuação do CALCRIM, doutor. Bom, nós temos eu só queria fazer uma ressalva que com relação aos boletins tem havido uma participação muito importante dos procuradores de justiça também. Sem procuradores dúvida. de justiça, em especial a equipe do setor de recursos extraordinários, tem nos possibilitado um avanço também na elaboração dos boletins. Perfeito. Outro trabalho que nós desenvolvemos são as notas técnicas relacionadas com e projetos de leis. Certo. Às vezes não há ainda projeto de lei, é um anteprojeto, e às vezes já há um projeto de lei. Nós fazemos um estudo sobre essa proposta e esse estudo vira um documento, um protocolado no centro de apoio, que depois é entregue ao procurador-geral, que delibera a quem entregar em Brasília, no Congresso Nacional, ao Ministro da Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Fizemos cerca de 12 estudos. Só neste período de um ano? Só nesse período. Projetos importantes. Um deles é o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que não foi escrito apenas pelo Centro de Apoio. O CALCRIM liderou
um grupo de trabalho composto por diferentes promotores e procuradores de justiça que, em conjunto, escreveram um parecer institucional sobre o projeto anticrime. Ou seja, é o ponto de vista da instituição e não de uma parcela da instituição, vamos dizer assim. Essa que foi a ideia. E depois fizemos um evento aqui no Ministério Público, onde discutimos com a classe, apresentamos a opinião de vários colegas sobre os principais pontos. Foi muito interessante. Esse é um trabalho importante porque a experiência que o Ministério Público de São Paulo tem na área criminal, nenhum outro Ministério Público tem, dada a relevância do nosso Estado para o Brasil. Aqui nós temos importantes fatos ilícitos que acontecem por ser o coração, né, econômico do Brasil. Então, isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim. A criminalidade acompanha tudo isso. É verdade. Portanto, o Ministério Público de São Paulo tem muito a contribuir para o aperfeiçoamento da legislação. Sem dúvida, sem dúvida. Como tem contribuído, por exemplo, doutor, com a política aqui da instituição voltada para esses crimes de menor impacto, menor repercussão, né? São os acordos de não persecução penal. Isso aí tem se desenvolvido, vários colegas do senhor têm adotado essas técnicas a partir de orientação do CALCRIM. Eu gostaria que o senhor comentasse esse ponto também, doutor. Cláudio, o acordo de não persecução penal é uma política criminal fixada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo abraçou essa política criminal e hoje vem sendo uma bandeira nossa. Nós entendemos, primeiro, pela legalidade do Instituto, segundo, como uma alternativa eficiente de se antecipar uma solução que o promotor iria ter lá na frente se houvesse o processo crime e a acusação formal. Fruto não de pena, mas de um acordo, de condições que são estipuladas de forma livre e espontânea pelas partes, pela acusação e pela defensoria. Hoje nós temos cerca de 200 acordos de não persecução no estado de São Paulo. Belíssima marca. Nós estamos levando essa ideia cada vez mais para os colegas, estamos visitando as grandes circunscrições aqui regionais, fomos já em 12 localidades diferentes. Aliás, essa é uma preocupação da sua equipe, né, doutor? Esse contato direto com os promotores, né? Para que eles tenham oportunidade também de apresentar seu ponto de vista sobre essas questões, né? O senhor disse que 12 cidades do estado já foram visitadas e essas visitas devem continuar. As visitas continuarão. Vamos conversar sobre o acordo de não persecução penal, vamos conversar sobre a promotoria de segurança pública, que é algo que nós estamos trabalhando aqui na capital, vamos começar de forma pioneira aqui na capital. Temos um grupo de trabalho trabalhando nesse assunto, onde vamos exercer o controle externo da polícia, mas de uma forma macro, né, de uma forma difusa, com instrumentos de tutela coletiva. Temos discutido isso nessas visitas, temos discutido a qualidade da prova pericial, estamos em contato com o Instituto de Criminalística, já conseguimos melhorar laudos periciais na área da violência doméstica, na área do júri, dos crimes dolosos contra a vida, na área dos crimes financeiros. Estamos em contato com o Instituto de Criminalística exatamente para melhorar a qualidade da prova, para influenciar e fortalecer a atuação do promotor criminal. Perfeito. Doutor, esse pacote anticrime do ministro Moro, a que eu já me referi, ele prevê também uma espécie de banco de DNA, né, que os criminosos teriam o material genético recolhido para que isso fique sob guarda do Estado e venha a ser utilizado se isso for necessário. O Ministério Público de São Paulo já faz isso, ou seja, se antecipou, né, o que propõe o ministro Moro, e mais do que isso defende que a coleta desse material aconteça já na audiência de custódia. Está certo o que eu disse e qual é o objetivo do Ministério Público com esse encaminhamento, doutor? Cláudio, nós temos a sensibilidade no sentido de que a prova pericial ela é fundamental, como eu acabei de dizer. Perfeito. E, notadamente, a prova
fundada na coleta de amostra de DNA do indiciado e da vítima que sofre um delito. E o confronto de um com o outro a fim de estabelecer uma ligação entre essas duas partes. Tendo essa sensibilidade, a gestão do Calcrim passada, na qual esteve sob a coordenação do Levi, Sim. já começou um trabalho que nós continuamos e que foi exitoso. Nós estamos, através de um convênio com a Secretaria da Administração Penitenciária, com a Secretaria do Estado de Segurança Pública e com a ENASP, nós estamos fazendo coletas de amostras de DNA em presos condenados por crimes sexuais. Já foram coletadas cerca de 900 amostras de perfis genéticos. Tudo isto está agregando ao banco de dados do Estado de São Paulo de DNA de pessoas que já cometeram crimes sexuais. Crimes esses que normalmente são praticados de forma reincidente. Muito bem, então nós, antes mesmo do ministro Sérgio Moro fazer essa proposta num anteprojeto de lei e agora num projeto de lei, o Ministério Público de São Paulo já desenvolvia então esse projeto. Hoje ele avançou bastante e avançamos para começar a coleta em audiência de custódia. Essa é a novidade. Nós vamos fazer na capital, primeiramente, a coleta de amostra de DNA mediante representação dos colegas aos juízes da capital que já estão cientes. Vamos ter dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, do IML, os kits prontos, preparados para que o preso, se ele concordar, ele vai fornecer a amostra biológica dele. Caso ele discorde, o juiz vai determinar a coleta de amostras desprendidas do corpo dele no local em que ele se encontra preso, através do auxílio da SAP ou da Delegacia Geral de Polícia, dependendo de onde ele estiver preso. Perfeito. Doutor, o senhor traz uma grande notícia, não só para os seus colegas, mas para o público em geral que nos acompanhou pelo YouTube ou pela TV. Os assuntos são vários e, infelizmente, nosso tempo é escasso. Eu agradeço muito a sua presença aqui para a nossa entrevista. Assim como agradeço a sua audiência. Até a próxima edição.